Bom dia! A última parte do tema Intenso prazer e alegria em Deus. Sabe, quando Jesus andou aqui na terra, ele foi um homem de dores e que sabia o que era padecer, como está escrito em Isaías 53, verso 3. Ele estava sempre levando paz, ânimo e alegria às pessoas. Veja o que está escrito na página 120 do livro Caminho a Cristo. Disse muitas vezes que Jesus chorou, mas jamais foi visto a sorrir. Nosso Salvador foi efetivamente um varão de dores, experimentado nos trabalhos, pois abriu o coração a todos os sofrimentos humanos. Mas se bem que sua vida fosse cheia de abnegação e ensobrada por dores e cuidados, seu espírito não se abatia. Sua fisionomia não apresentava a expressão do desgosto ou do descontentamento, mas sempre de inalterável serenidade. Seu coração era uma fonte de vida e onde quer que fosse, levava descanso e paz, contentamento e alegria. Assim também deve ser o objetivo da nossa vida. Em cada ambiente, precisamos ser um bálsamo, levando paz, alegria, animando os desanimados, espalhando esperança para as pessoas. E isso é possível pela presença do Espírito Santo em nós. Nós precisamos seguir as pegadas do Senhor Jesus. Como então deve ser a vida de quem imita a Cristo? Veja também essas palavras da mesma página do livro que eu mencionei. Nosso Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso, mas nunca sombrio e enfadado. A vida dos que o imitam revertir-se-á toda dos fervorosos propósitos, experimentarão um profundo sentimento de sua responsabilidade. A leviandade será reprimida, não apresentará ruidosa alegria nem gracejos de mau gosto. Entretanto, a religião de Jesus proporciona abundância de paz, não extingue o brilho da alegria, não restringe a felicidade, nem tolda a fisionomia radiante e sorridente. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E uma vez que seu amor nos domine o coração, havemos de seguir-lhe o exemplo. Não tem como. Se é seguidor verdadeiro de Cristo, irá seguir o exemplo do Mestre. Mas sabe por que temos dificuldade de amar as pessoas como Cristo nos ama? Porque deixamos que nossa mente predomine lembranças dos atos desagradáveis e injustos dessas pessoas. Mas então qual a solução? Precisamos ser imitadores de Cristo, não? E ele amava todas as pessoas. Nós precisamos então fixar os nossos pensamentos no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco. Quanto já entristecemos o Salvador pelas nossas falhas? Quantas vezes ele nos perdoou? Nós precisamos lembrar disso. Não podemos esquecer que só seremos de fato perdoados por Deus se perdoamos a quem nos ofendeu. Precisamos orar pelas pessoas que nos ofenderam para que Deus transforme o nosso coração e assim passemos a amar essas pessoas. Então, só assim poderemos amar verdadeiramente a Deus, e esse é o sinal de que amamos a Deus, quando amamos verdadeiramente as pessoas, como está escrito em 1 João 4, verso 20. E isso inclui as pessoas que nos fazem mal, como está escrito em Lucas 6, verso 35. Veja o caminho para destruir o egoísmo, algo natural ao coração humano. Cumpre-nos amar e respeitar uns aos outros, não obstante as faltas e imperfeições que não podemos, malgrado nosso, deixar de notar neles. Necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como paciente benevolência para com as faltas do próximo. Isso destruirá em nós todo o mesquinho egoísmo, tornando-nos magnânimos e generosos. Caminho a Cristo, página 121. Nós precisamos confiar em Deus. Em Salmo 37, verso 3, diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Cada dia preocupações e temores aparecem, é normal. É tão fácil falar disso quando encontramos com alguém, não é verdade? E quanto mais falamos, mais essas preocupações aumentam. Nós devemos, na realidade, falar para Deus, porque com Ele, quanto mais falamos, elas vão diminuir. Não podemos esquecer que temos um Salvador que está pronto a nos ouvir e a ser o nosso auxílio em todas as nossas necessidades.
Precisamos nos concentrar nas bênçãos que temos recebido, porque são muito maiores do que as dificuldades. Tem gente que está sempre com medo, buscando aflições. Deus as cerca com provas do amor dele a todo momento, mas essas pessoas não prestam atenção nisso. Então, elas ocupam a mente em alguma coisa desagradável, algo que tenha medo que aconteça, ou algo real que as torna cega às inúmeras providências de Deus. Assim, as dificuldades que enfrentam, em vez de as levar para Deus, que é a única fonte de auxílio, na realidade separa dele, deixando a vida cheia de queixas e ansiedades. O ponto importante aqui é que como é que nós estamos ocupando a nossa mente? Nós precisamos direcionar o nosso pensamento. Está escrito em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. Na página 122, também do mesmo livro que eu estou mencionando, diz assim: acaso fazemos bem em ser assim incrédulos? Por que havíamos de ser ingratos e desconfiados? Jesus é nosso amigo. Todo o céu se acha interessado em nosso bem-estar. Não devemos permitir que as perplexidades e cuidados diários nos aflijam a mente e nos turbem o semblante. Não devemos permitir, mas se assim fizermos, havemos de ter sempre algum motivo para amofinações e aborrecimentos. Não devemos dar lugar a uma solicitude que não serve senão para atribular-nos e consumir-nos, sem nos ajudar a sofrer nossas provas. Se aparecerem preocupações quanto ao futuro, por problemas, quer sejam problemas de saúde ou problemas financeiros ou de relacionamento, o que quer que seja, nós precisamos nos manter firmes, não nos desanimar, mas sim lançar sobre o nosso Deus nossos cuidados, e então permanecermos calmos e satisfeitos. Em oração, pedindo a Deus que dê sabedoria para as decisões do dia, fazer tudo o que está ao nosso alcance para que tenhamos resultados favoráveis. E então, o Senhor prometeu ser o nosso auxílio e não dispensa-lhe os nossos esforços. E depois que fizermos tudo o que podemos fazer, é preciso descansar em Deus e aceitar com alegria os resultados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não nos prometeu uma vida livre de perigos, mas ele nos mostra um refúgio. A oração do Salvador foi assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está em João 17, verso 15. Falta pouco para ele vir nos buscar. Ainda não veio porque é preciso que se cumpra toda a justiça. E até lá nós precisamos viver a vida sabendo que o nosso Pai Celestial está cuidando de nós. E como os pássaros, devemos acordar com louvor a Deus nos lábios, agradecer a Ele por todas as maravilhas que Ele tem nos dado, e então partir para as atividades do dia na certeza de que Ele está cuidando de nós. Saber que Ele nos ama e proverá tudo de acordo ao que precisamos. Se confiarmos nele, Ele dará aquilo que realmente necessitamos. Deus deseja ver seus filhos felizes, vivendo em paz e obediência, e permanecendo nele, nós teremos paz. Veja os capítulos 14 e 15 do Evangelho de João. Traz um conforto enorme ao coração. Sabe, existe uma grande diferença entre a felicidade que se busca por motivos egoístas e a felicidade no serviço de Deus. A página 124 do livro Caminho a Cristo tem essas palavras que são muito importantes. A felicidade que se busca por motivos egoístas fora do caminho do dever é volúvel, caprichosa, transitória, dissipa-se, deixando na alma uma sensação de isolamento e pesar. No serviço de Deus, porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por veredas incertas, não é abandonado a vãos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, podemos, não obstante, sentir-nos felizes por esperar a vida por vir. Mas aqui e agora nós podemos ter a alegria da comunhão com Cristo, podemos receber a luz do amor dele e o constante conforto da presença dele. Em várias partes da Bíblia está escrito: se alegrem no Senhor. É no relacionamento íntimo com ele que é a nossa fonte de alegria e paz, felicidade.
e sempre lembrando de tudo que Ele fez por nós no passado. Em 1 Samuel 7,12 diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, as provações que ainda temos que enfrentar, Deus nos dará força. Nós precisamos permitir que o Senhor esteja atuando em nós. Em cada problema, Ele vai nos ajudar. Em cada situação, Ele estará conosco. Ele vai ser o nosso braço forte se estivermos conectados com Ele. E essas provações, elas são necessárias para que o nosso caráter seja lapidado. E até a volta de Cristo, nós precisamos nos manter firmes com esse pensamento. Nada temos a recear do futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos conduziu. Isso está na página 27 do livro A Igreja Remanescente, da mesma autora. Logo os portais da cidade de Deus se abrirão, a cidade do Senhor que está em algum lugar desse universo. E então nós ouviremos essas palavras do Senhor Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está em Mateus 25:34 essas palavras. Então as nossas lutas terminarão. A alegria tomará posse do nosso coração. Então veja o que está escrito na página 126 do livro Caminho a Cristo. Os remidos receberão as boas-vindas, as moradas que Jesus lhes está preparando. Então seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram a Satanás e, por meio da graça divina, formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige, terá sido removida pelo sangue de Cristo, e a excelência e o resplendor de sua glória, que sobrepujam muito ao brilho do sol, a eles se comunicam, e deles se irradia a beleza moral e perfeição de seu caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa. Acham-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e os privilégios dos anjos. Essa é a promessa de Deus para nós. Isso é o que nos espera e a todo que está buscando o Senhor Jesus de todo o coração. Essa é a promessa de Deus para a humanidade, mas só receberão aqueles que aceitarem o seu Jesus como seu Salvador e viver para Ele, permitindo que a cada dia seja transformado pela presença do Espírito Santo. Não se esqueça, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente o que faz a vontade do Pai, como está escrito em Mateus 7, versos 21 a 23. A fé verdadeira é a que se revela por uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Que a cada dia estejamos morrendo para o eu e recebendo um novo batismo do Espírito Santo. E assim, trabalhando para Cristo, estaremos abreviando a volta do Salvador e desenvolvendo um caráter que glorifique o nome do nosso Deus. Vamos perseverar até o fim, porque está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.